Olá, está no ar o Retrato, um programa que é mais do que um simples programa de TV, faz parte do nosso acervo, faz parte do Memorial Legislativo e é uma forma também de estar mais junto do seu deputado, de poder conhecê-lo melhor. E hoje aqui conosco, ele que nasceu em 19 de agosto de 1969 em Vargem Grande, é filho de pais comerciantes do maranhense Raimundo Araújo Braga e da piauiense Francisca Oliveira Ramos Braga. É casado com Ana Elizabeth Pecuri Braga, é pai de Leonardo, Ana Fábia, Rafael e Fabrícia. Formou-se em Direito e declara que é advogado por formação e político por paixão. Atuou na educação do Estado e também foi vice-diretor de assuntos acadêmicos e diretor das faculdades de Direito e Administração e Assessoria e Consultoria Educacional do SEUMA. É vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos e membro da Associação dos Criadores do Maranhão. Deputado estadual por 3 vezes, simpaticíssimo, mas ao mesmo tempo tem uma postura questionadora e é de argumentos fortes em tribuna. Aos 47 anos de idade, ele é Fábio Henrique Ramos Braga, o deputado Fábio Braga, pelo Solidariedade. Seja bem-vindo ao Retrato, deputado, uma honra recebê-lo. Estamos aqui. O senhor tem um currículo privilegiado que começou a ser construído ainda em Vargem Grande, na escola paroquial, e na unidade escolar Santos Dumont. Quais são as lembranças dessa época? Eu acho que em Vargem Grande, o que me lembra bem, é primeiro ter estudado perto da minha casa. Eu estudei em escola pública, né? O colégio do qual se fala ainda existe até hoje, a escola paroquial não existe mais como era. Faz quantos anos já? Já faz bastante anos. Vamos aí para mais de 30 e tantos anos, né? Então, quando eu saí de Vargem Grande, eu saí com 10 anos, né? O que me lembra bem de Vargem Grande é isso, a amizade que tinha com os amigos mais próximos e o estudo igual a qualquer outro aluno, em qual a minha mãe, como comerciante, privilegiava que nós tivéssemos uma educação sempre como prioridade, tanto eu quanto minha irmã, filho do 3º casamento do meu pai. Então eu tenho uma irmã que a prioridade da minha mãe e do meu pai também era justamente essa, priorizar a educação. Nós, tanto eu quanto ela, estudamos nessas 2 escolas que eram as principais de Vargem Grande, a escola paroquial, que era mantida através do Monsenhor, que existia em Porcínio, que existia em Vargem Grande, com as irmãs. Era muito diferente de hoje, deputado? Era uma educação rígida? Não era tão rígida, era uma educação já mais moderna, né? E que tinha, eu de vez em quando ainda encontro professoras minhas. Outro dia num velório encontrei uma professora minha, ela dizia: eu ainda estou viva, sou sua professora, fui uma das suas primeiras professoras. Então eu tenho essa vantagem de ter ainda professores vivos que foram professores meus ainda lá em Vargem Grande. Na mudança para São Luís, o Colégio Maranhense Irmãos Maristas passou a desempenhar esse papel. Quando foi que aconteceu, que começou essa outra fase da sua vida escolar? Quando eu vim para o Marista, foi interessante porque mudou o mundo, né? Eu vivia numa cidade como Vargem Grande, que era uma cidade que não era tão pequena, mas era uma cidade ainda razoavelmente pequena. Nós tínhamos um problema, que era a estrada de vir até Vargem Grande, era uma dificuldade muito grande. Eram quantas horas naquela época para chegar a São Luís? Naquela época eram mais de 4 horas, hoje são 2 horas, na época era quase o dobro, ou mais do que o dobro. E tinha uma dificuldade maior, né? Nós, na época, estávamos ainda iniciando a questão da telefonia. Então, existia um posto telefônico na cidade, em que a minha mãe, da Telma, que a minha mãe ligava, né, e monitorava os filhos aqui em São Luís. Os filhos estavam na capital. Na capital. Minha irmã veio primeiro, logo depois. Você veio com que idade? Eu acho que tinha 10 anos, né? Nossa, criança. Tem toda a razão a mãe preocupada, né? E mostra a prioridade que minha mãe deu à educação, né? Tirar os filhos de perto dela, com 10, 11 anos, e trazer para São Luís, numa distância em que hoje você tem a facilidade do celular, do monitoramento, das televisões e tudo. Naquela época não, havia uma dificuldade até em chegar às informações.
Então foi muito importante esse momento. Eu agradeço muito a minha mãe. Ela teve essa visão que muitas das vezes não é a visão do comerciante, né? O comerciante muitas das vezes quer ali os filhos trabalhando no mesmo negócio, vai e deixando ela um não. legado. Ela deixou a gente à vontade para escolher todos os cursos que quisesse. Eu escolhi fazer direito e minha irmã escolheu fazer educação artística na época. E o que é mais interessante, toda a minha carreira se detém nesses colégios. Primeiro na escola paroquial, na unidade, depois no Santos Dumont, que era o grupo escolar Santos Dumont, e depois os Irmãos Marista. E logo depois dos Irmãos Marista eu fui para a universidade, para a UFMA, onde eu passei no vestibular. Um ano, menos de um ano, 6 meses depois de ter concluído nos Irmãos Marista, eu passei no vestibular para Direito. Mas nessa época de faculdade, qual eram os anseios que já passavam no coração de estudante do jovem Fábio Braga? Foi nessa época que começou a se politizar, começou a abrir os olhos para o mundo político, prestar atenção no que acontecia? Como é que foi? Olha, eu vejo hoje que é uma geração, né? Foi uma geração. Quando eu cheguei na universidade, alguns membros já eram conhecidos da época de Marista, né? Eu cito sempre essa questão. Essa geração que hoje está no poder e a geração que está ainda para entrar no poder e a que já passou, ela dificilmente é uma geração que eu não tenha visto nos bancos da universidade. Nós temos muitos deputados que foram alunos do Marista. Do Marista. O governador, né, foi aluno do Marista, alguns deputados foram alunos do Marista, e secretários de estados, né? Então, hoje, eu não canso de dizer que essa geração que está aí é uma geração que eu conheci ou no Marista ou na universidade, na UFMA. Eu me lembro aqui, só para citar alguns nomes, o Jefferson, que fazia direito e na mesma época que eu, o governador Flávio Dino, o Márcio Gerri, que fazia o curso de comunicação, a Laurinda, que é secretária da Mulher, também fazia pedagogia na época. Então é uma geração hoje... Uma geração inconformada, deputado? Nós éramos muito inquiridor, nós tínhamos o espírito de perguntar sempre, de questionar sempre, né? Eu acho que é uma geração que pós-regime militar, que já tinha acabado, havia essa questão das liberdades aflorando, e muito mais do que isso, eu acho que havia uma liberdade a ser questionada, né? Tudo que se passava, tudo que existia, passava pelo meio acadêmico, passava pelas disputas no meio acadêmico. Eu me lembro que a minha primeira participação em grupos políticos veio na universidade. Eu acho que lá, no contato com os amigos, com os companheiros da época, a gente viu mudar o ritmo das coisas. E mudar como? Mudar através dessa geração que estava fazendo vários cursos na universidade e que hoje a gente sabe, quem estava lá, hoje está exercendo alguma carreira ou política ou no judiciário, que é no meu caso, por conta da minha faculdade em Direito. Eu vejo muito dos meus amigos... Você chegou a advogar? Cheguei a advogar. Eu trabalhei no escritório do Pedro Américo e a Ana Maria Dias Vieira, que foi, antes de eu me formar, eu já era estagiário deles, advoguei um tempo lá e depois fui para o Selma. Então, houve esse momento de eu advogar. Eu agradeço sempre muito o Pedro Américo e a Ana Maria por essa compreensão de ter os estagiários lá. É muito importante que os escritórios de advocacia, de qualquer outra profissão, os arquitetos, os engenheiros, os médicos, eles têm o estagiário, têm as pessoas que eles possam passar todo um conhecimento que eles adquiriram naquela profissão. Você se enveredou pela educação e assumiu funções importantes na Universidade Selma. O que é que a gente pode destacar desse tempo no Selma? No Selma, eu participei do... E foi a primeira universidade particular do Maranhão. No Selma eu tive um engajamento muito forte nos primeiros anos, em que a gente tinha uma implantação de alguns cursos e havia por parte, na época do engenheiro Mauro Fecuri, de expandir. Idealizou uma expansão, idealizou que o Maranhão necessitava naquele momento
de aumentar o número de pessoas que tivessem nível superior. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de professores formados, mestrado e doutorado. Em detrimento das greves também, nas universidades públicas. Era um momento propício para esse crescimento. Havia uma ideia de que os pais começaram a ter esse problema. As universidades públicas, elas não conseguiam resolver toda essa demanda que vinha de gente do interior, gente da capital. Muito tempo, não é, deputado, tentando entrar numa faculdade. Eu digo sempre que um cursinho, ele não dá nenhuma documentação que você possa exibir na sua carreira, no seu trabalho. Você chegar e disser que passou 5 anos fazendo um cursinho, profissionalmente isso não leva a nada, né? Eu acho que quem está avaliando, quem vai contratar uma pessoa, ele quer que a pessoa diga que passou um tempo na universidade, que fez um curso, que fez uma pós-graduação. E aí, esse era um grande transtorno. Na verdade, é o que é de proveitoso para a vida de todo profissional. É verdade. Eu acho que a vivência acadêmica, a vivência nos meios escolares superiores, que são as universidades, as faculdades, as pós-graduações, ela é importantíssima no crescimento da pessoa, tanto profissional como também, eu acho que a melhor frase que define é o seguinte: ninguém vai a lugar nenhum se não competir no meio acadêmico, estudando cada vez mais. Eu sempre digo que essa competição, você contra você mesmo, sempre melhorando, é a melhor competição que há. Você chegou a enfrentar algum tipo de preconceito por ser uma universidade particular? No começo, sim. Eu achava que as pessoas achavam que aquele embrião de instituição ficaria restrito a alguns 3, 4, 5, 6 cursos. Eu acho que o caráter empreendedor do Mauro Fecuri da época foi fundamental para esse desenvolvimento. Ele quebrou uma barreira que era justamente essa das coisas não darem certo. Muitas das pessoas achavam que aquilo não daria certo, que não iria a lugar nenhum, ou que não cresceria nesse patamar. Hoje o Selma, a Universidade Selma, está em vários outros estados, no Pará, no Piauí, no Distrito Federal, e fazendo o que sabe fazer, formar cidadãos para um futuro cada vez melhor. Mantendo o padrão. Mantendo um padrão. E outra coisa, se limitando a fazer dentro das regras do MEC, da legislação brasileira de educação. E foi esse primado, foi essa dedicação dos profissionais do Selma, dos alunos do Selma, que fizeram essa instituição. Uma instituição por si só não se restringe aos prédios bonitos, aos equipamentos bonitos, às instalações bonitas, e sim aos profissionais que formou, aos profissionais que estão lá para formar os outros profissionais e toda a sua equipe técnica que faz com que a instituição funcione. O senhor também tem se destacado como potencial na pecuária, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. E eu quero cumprimentar especialmente, deputado, as pessoas que estão nos assistindo aí nos nossos 217 municípios pela TV Assembleia Online. Eu quero pedir para você que mande o seu recado para o deputado Fábio Braga, comente sobre o programa, dê a sua opinião. Nós estamos aqui para atender com o maior prazer. A gente está muito contente com essa nova empreitada do site da Assembleia Legislativa, porque está nos levando, está nos tornando assim itinerantes e acessíveis às pessoas que estão mais distante de nós, distante da capital. E não sai daí, porque o Retrato volta já. Olá, estamos de volta com o Retrato pela TV Assembleia para todo o Maranhão, pela TV Assembleia Online. Hoje conosco o deputado Fábio Braga, e nós falávamos que ele tem se destacado também como um potencial na pecuária do Estado. Deputado, quais são os maiores desafios do pecuarista maranhense? Eu acho que hoje já está, com a tecnologia, facilitou um pouco a questão da pecuária no Maranhão. Mas nós temos aqui terras boas, nós temos uma bacia hidrográfica boa, então temos terras e água, nós temos ainda produtores e criadores que desenvolvem o estado do Maranhão, e nos últimos anos nós vimos o nosso cerrado, que era o grande calcanhar de Aquiles, que eram terras não muito férteis nem para pecuária nem para agricultura, se desenvolver através da região sul, primeiro
com a produção de grãos na região de Balsas e agora na região norte, que é a região de Chapadinha, Anapuru, São Benito do Rio Preto, São Bernardo, Brejo, em toda aquela região onde há uma produção muito grande de soja. E nós entendemos que o que é primordial para o maranhense é essa cultura. Ele vem dessa coisa do homem do campo. Nós temos uma população dividida mais para o campo. E aí não é uma visão de indústria, é uma visão mais voltada para o próprio Estado, para a subsistência e para o próprio mercado fechado ali no Estado ainda? Nós temos uma capacidade muito grande de produzir, nós ainda não chegamos ao nosso limite de produção. Nós somos o segundo maior rebanho bovino do Nordeste, somos hoje um dos destaques no Brasil. Portanto, nós temos essa facilidade de ter carne na mesa a um preço mais acessível, não temos tanta dificuldade. E temos, por outro lado, uma região, que é a região da Baixada, que pode ser, e é hoje produtora, mas pode ser ainda mais produtora de peixes e pescados com o litoral que nós temos. Para ter a comparação, nós temos um litoral muito grande, né, um dos maiores litorais do país, e temos ainda uma diversidade nos biomas. Nós temos várias regiões dentro de um próprio Maranhão. Nós temos uma parte que é da Amazônia legal, nós temos o Cerrado, né? Nós temos a questão dos alagados da região da Baixada. Então nós estamos um estado que pode produzir tudo. Eu disse aqui, citei alguns, a produção de grãos, a pecuária forte, a produção de pescados, tudo isso dentro de um próprio estado. Nem todo estado tem essa facilidade. Nós somos um estado agrícola. E não só agrícola, nós temos um potencial para que o homem do campo possa viver na sua cidade, produzir na sua cidade, não só numa só tipo de atividade, em várias atividades. Eu cito aqui da agricultura, da produção de grãos e do pescado. Nós temos uma variedade imensa que pode ser utilizada pelo homem do campo, pelo agronegócio, pela produção em pequena escala, pelo agricultor familiar e ao mesmo tempo pelo grande exportador. Então nós não temos um problema porque nós temos água em abundância e terras boas no estado do Maranhão. Agora nós vamos entrar na política, ou melhor, eu vou perguntar ao senhor quando foi que a política entrou na sua vida. Quando foi que o senhor disputou pela primeira vez uma eleição? Olha, eu tenho uma questão política que minha família tinha uma tradição, e sempre numa tradição na cidade vizinha, Nina Rodrigues. Eu tive uma tia que era prefeita e que eu tinha uma ligação muito grande com ela, em que eu assessorava ela, e daí despertou. Em Vargem Grande, a posterior, eu tive uma ligação muito grande com a ex-prefeita, que era a doutora Ana. E quando a doutora Ana era prefeita, nesse mesmo momento, meu sogro já tinha casado, meu sogro era deputado federal, e fez com que eu, através dela, realizasse uma série de projetos de Vargem Grande. Eu me lembro bem que a primeira vez que foi uma reunião, quando ela assumiu a prefeitura, nós tínhamos 4 ou 5 poços artesianos em Vargem Grande. Quase nada na cidade existia de água potável, e muito menos no interior. Então a gente contava nos dedos quais eram os lugares que tinha água potável. Quantos habitantes Vargem Grande? Vargem Grande tinha na época 30 e poucos mil habitantes, 35, 36 mil habitantes. Hoje tem mais de 52 mil habitantes. E nessa época a zona rural, não existia acesso na zona rural, então foi o primeiro momento que eu tive de poder realizar ações, fazendo com que a minha terra desenvolvesse, e isso foi um legado que eu deixo muito através da doutora Ana, que era a prefeita na época, que foi da gente construir uma parceria e daí desenvolver. Eu, através das emendas do deputado federal Mauro Fecuri, que eu pessoalmente ia a Brasília com a doutora Ana, com o esposo dela e com todo o secretário dela, nós íamos atrás de recursos. É tanto que naquela época nós modificamos uma realidade. Ela se tornou uma prefeita empreendedora, uma prefeita que pela primeira vez um carro comum chegava à zona rural. Naquela época os carros eram traçados, eu várias vezes tive carro atolado, tive carro que eu tive que deixar na estrada porque não tinha como retornar. Em período de inverno eram intrafegáveis. Hoje, 10, 12, 15 anos depois, nós temos uma realidade diferente. Mas foi uma realidade
muito difícil de ser construída, porque foram períodos que foram complicados, nós tivemos várias mudanças de governo federal, governo estadual, e isso fez com que eu despertasse, através dessas ações. Eu me lembro bem que uma das comunidades que ela me levou não tinha votado nela, era um povoado Piqui da Rampa. E ela me levou lá e disse, olha, eles não votaram em mim, Fábio, mas eu quero fazer uma ação aqui. Eu me lembro de ter uma foto, as casas de palha, era uma comunidade negra, uma comunidade quilombola, e foi a primeira ação assim que eu tive de trazer, de resgatar toda aquela comunidade, através de estrada, energia, construção das casas, água potável através de poço artesiano e ainda mais, fazer dos projetos produtivos. Eu me lembro que naquela época eu consegui para ele um trator, um caminhão F4000 para que pudesse transportar a produção e foi uma das primeiras comunidades que conseguiu começar a produzir algo dentro da sua própria comunidade. E aí foram várias outras que eu fui, Pedra Grande, Morada Nova, que foram dentro de Vargem Grande que eu fui criando esse espírito. Eu ia lá, olhava o que a comunidade precisava e depois ia atrás de recursos. Eu muitas das vezes, eu mesmo, e sentado com a prefeita e seu secretário, nós fazíamos os projetos e analisarmos o que poderiam ser feitos, né? Então esse foi o primeiro momento político meu. Esse momento... Isso tudo antes dos programas federais que são acessíveis a essas localidades tão distantes, que foi Luz para Todos, Água para Todos, né? Só quem mora numa localidade dessa, né, que a gente tem a oportunidade de muitas vezes por causa de vocês políticos acompanhando, conhecer a realidade, visitar, sabe o quanto é importante, o quanto eles dão valor, um benefício que chega. E eu acredito que nessa época vocês não poderiam contar com esses programas federais que hoje em dia estão pulverizados e mudando a vida dessas localidades, né? É verdade. Eu hoje olho algumas fotos daquela época e vejo o quanto era sofrida a vida do povo naquela época. Sem estrada, sem energia, sem água potável, sem uma moradia digna, as pessoas não tinham muito o que fazer. E aí nós fomos mais além. Alguma dessas eu planejei pegando o mapa de Vargem Grande, era comum eu andar com o mapa, e nós íamos instalando escola em determinados lugares para interligar através das estradas para que chegasse aquela escola, aquele posto de saúde. Então o que eu fiz pela minha terra foi uma maneira de eu me realizar, primeiro politicamente, né? Eu sou daqueles que não se preocupa com a opinião a meu respeito. Eu me preocupo se eu vou dormir com o meu travesseiro e com a consciência tranquila. Isso eu sempre pautei na minha vida. Eu acho que herdei um pouco da minha mãe, que é comerciante, que chega no final do dia, ele cansado, ele vai dormir, mas sabendo que no dia seguinte ele tem que começar tudo de novo. Então, para mim, foi a primeira experiência, eu agradeço aqui, como agradeço a primeira experiência na advocacia ao Pedro Americana Dias Vieira, eu agradeço a minha tia, a prefeita doutora Ana, que foram que começaram. E elas foram que, de alguma forma, induziram que eu participasse da política como candidato, né? E essa é a parte, eu conto essa história porque ele é o elo de ligação entre o Fábio, que quer ajudar a sua terra, que sabe fazer as coisas, que poderia realizar as coisas, que tinha oportunidade, é bem interessante, que nada disso seria feito se eu não tivesse a oportunidade, os meios para chegar até Brasília, até ser respeitado nos órgãos. Eu ia representando a instituição, mas ao mesmo tempo representando a minha cidade, para que o recurso chegasse à cidade de Vargem Grande. Deputado, o senhor deve ter visto muito essa cena também. Alguém doente de um povoado levando um doente numa rede para ir para a sede para poder ter um atendimento médico. Isso era o que a gente mais via. Eu me lembro que nessa estrada que eu fui olhar com o atual prefeito, na época ele era construtor das estradas, ele me mostrando a dificuldade de se ter acesso a algumas estradas por conta de que passavam pequenos riachos que na época do verão não existia água nenhuma, mas no inverno transbordava, era muito grande. E essa dificuldade fazia com que as pessoas em épocas de inverno ficavam isoladas, tanto para ter educação, para ter saúde, para ter lazer, para ter qualquer atividade. Elas ficavam isoladas, à mercê das atividades que ela desenvolvia naquela comunidade, naquele período de inverno. Hoje essa realidade é muito diferente. Como é que foram as primeiras frustrações na política e também as primeiras vitórias? Olha, eu acho que
toda disputa ela é uma vitória. Só o fato, eu sempre pode olhar em todos os meus discursos, eu agradeço a todos os que lograram êxito e aos que só disputaram. Eu entendo que num sistema democrático você pode inúmeras vezes disputar eleições ganhando e perdendo. Se você só ganhar, você acaba se tornando uma pessoa que não dá o direito a que se analise o que o outro poderia fazer. Então, e as pessoas costumam dizer que seriam oligarquias, né, porque passam tanto tempo no mesmo grupo no poder que faz com que as pessoas, os entes familiares, acabam governando por um longo tempo. Mas eu entendo que todas elas têm uma participação muito grande. Às vezes um vereador que não é eleito numa eleição, na eleição seguinte ele é um dos mais votados. Às vezes o mais votado numa eleição, na eleição seguinte, ele é um dos menos votados. Eu vi isso em inúmeros municípios, eu vi no parlamento, na Câmara Federal. Então, o que é que eu entendo de política hoje? Você perde em determinado momento e ganha em determinado momento. O que você não pode perder, jamais, é justamente aquilo que você prioriza. E priorizar é fazer da política um desafio. É cada vez mais trabalhar no sentido de que o que você vai fazer é para a população e não para si próprio. Quando você diverge desse parâmetro, aí você vê um sem número de pessoas com problemas na justiça, porque são ex-deputados. Poder pelo poder. Poder pelo poder. Então, eu acredito, e por isso durmo com a consciência tranquila, eu não tenho uma preocupação nesse sentido, porque eu vejo na política um meio de realizar uma série de coisas que faço em prol da comunidade para que ela possa desenvolver e melhorar. Por isso que quando me candidatei a prefeito, eu tive que abandonar certos princípios. No primeiro momento eu já disputava achando que minha cidade, Vargem Grande, ou uma ou duas mais cidades, me elegeria e me trariam ao parlamento. Eu fiz 2 tentativas nesse sentido. E depois eu alarguei. Ver que nas últimas eleições eu tenho presença marcante. O senhor obteve votação em 170 dos 217 municípios maranhenses. E boa uma expansão fenomenal. Fenomenal. E aí foi a preocupação que eu tinha. Eu tenho uma preocupação hoje muito grande pela minha região Itapecuru, minha região Baixo Parnaíba, minha região Leste Maranhense, mas eu tenho uma preocupação pelo Maranhão inteiro. Eu sou um deputado do estado do Maranhão. Eu tenho que representar os 217 municípios que representam o estado do Maranhão. Eu tenho uma preocupação de entender hoje e de participar das atividades mais longínquas que tiver. Eu visitei recentemente, já depois de eleito, uma cidade, Passo Fragoso, que só tem Alto Parnaíba, que é a última cidade maranhense, na divisa já com Piauí e já lá com a Bahia, né? Então, hoje eu tenho essa preocupação de não ser só um deputado de uma região, e sendo também, lutando por aquela região, fazendo tudo para aquela região, mas também sendo por todos os lugares onde eu fui votado, onde as pessoas acreditaram em mim, onde as pessoas acreditaram no que eu falei, acreditaram no que ouviram de mim, acreditaram no que puderam sentir que eu pudesse fazer por ela. Hoje eu entendo que o meu gabinete é um gabinete do estado do Maranhão, mas sempre com o coração lá dentro de Vargem Grande, da minha região, do Itapecuru, do Baixo Parnaíba. Isso eu tenho total clareza que é a melhor maneira de eu desempenhar um mandato para o estado do Maranhão. Está gostando de conhecer um pouco melhor o seu deputado? Então já a gente volta para falar de política, das ações dele aqui na casa e falar de família, de sentimentos, de infância. Não perca, já. Estamos de volta com o deputado Fábio Braga aqui no Retrato e eu gostaria de perguntar para o senhor, deputado, na verdade eu gostaria de pedir para o senhor comentar os seus 3 mandatos aqui na casa. O que acontecia na casa nessas épocas? Olha, as discussões sempre são infinitas aqui, né? As várias alas que dividem o parlamento, elas, mesmo de oposição ao governo, mas dentro de cada uma, tem sempre os interesses regionais, os interesses municipais, que são trazidos lá da comunidade, lá das suas cidades, e chegam aqui na cidade. A gente viu
sempre discussão de deputados disputando espaços por conta de terem vindo da mesma cidade ou da mesma região. Nós vimos ao longo desse tempo também mudanças de governo e fazendo com que o governo A, o governo B, o governo C sempre tenha algo melhor ou algo pior do que o passado. A gente tem aqui um sem número de coisas que a gente tem discussão, que a gente vê cada dia se movimentar, e cada deputado acaba desenvolvendo um papel baseado na área que ele quer que apareça mais, né? Isso aí é o sentido, que ele tenha maior visibilidade através daqueles discursos relacionados à educação, saúde, infraestrutura e vários outros, desde levando em conta a sua região, a sua profissão, a sua maneira de ser. Isso fez com que o parlamento sempre seja muito movimentado. Permanecer deputado não é uma questão só de ter votação eleitoral, mas também de se articular da diplomacia com os pares dentro da casa. Isso também é muito importante, né, deputado? Você tem divergências por conta dessas questões municipais ou regionais, né? Muitas das regiões aqui tem 2, 3 deputados, outras não tem nenhum. Você tem a região Tocantina, que vem os deputados que já vêm basicamente de uma região, a região da Baixada, a região... Que é muito distinta das demais. Muito distinta. E essas discussões, elas vêm para cá. A gente acaba aqui tendo uma aula, muitas das vezes, de coisas que cada um traz para mostrar, para desenvolver, para se pensar, para se melhorar no estado do Maranhão. Eu digo sempre que qualquer parlamento, desde a Câmara Municipal, é muito importante para a democracia. É muito importante que o vereador sempre use a tribuna, sempre faça seu discurso, atenda a população, faça requerimento à população, desenvolva pensamentos, seminários, coisas, difundam as coisas da sua terra, da sua região, do seu povo. Quando o senhor saiu do PMDB, foi a contragosto do partido? Não, foi até de forma amigável. Eu acho que eu tinha que, na época, disputar uma eleição, como vem disputando. Sobrou para o senhor? Desculpa a pergunta. Não, acho que no começo houve uma certa intriga, até porque eu não sou de mudanças radicais. Mas existia um sentimento que eu ficasse preso ao partido, né? Eu vinha de disputa dentro do partido em 2 eleições, essa terceira não disputaria pelo partido, havia toda uma diferença que poderia ser feito. Por que está mudando, por que está saindo, se está procurando um espaço melhor, se não está bem acomodado aqui, se está descontente com isso ou com aquilo. E isso era o que se via na época, né? Mas eu acho que essa é uma vantagem. Você tem que, às vezes, tomar posições, tomar diretrizes, fazer rumo. E esse foi um momento que eu fiz. Eu quis criar um próprio rumo. Então, eu fiz essa mudança, como fiz na eleição e após a eleição, mas aí já foi uma outra situação. Já no partido eleito, eu tive que me acomodar. E agora a gente quer entrar na intimidade. Eu gostaria de fazer essa pergunta para a Ana Elizabeth, mas eu vou fazer para o esposo. Como é que deve ser a esposa de um deputado? Como é que a Ana Elizabeth lida com essa vida pública? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que estar bem equacionado à situação familiar. E uma delas é a criação dos filhos, né? Eu tenho 4 filhos e eu entendo que muitas das vezes minha ausência é compensada pela presença efetiva da Beth em casa, né? Eu acho que se os 2 se ausentassem ao mesmo tempo, os meninos sentiriam dupla falta da família inteira praticamente. Eu já visto que o casal de gêmeos ainda está na fase de pré-adolescência, entrando na juventude, e isso muitas das vezes faz com que a gente tenha a preocupação em de pelo menos um permanecer em casa durante as viagens mais longas, ou quando não, toda a família viajar junto, para que se não tenha esse problema de descontinuidade dentro de casa dos serviços que eles tanto precisam. Eu acho que os pais, eles têm um lado que é o de fazer com que essas pessoas que dependem de você, que são os filhos, que durante muito tempo, desde da criança até a adolescência, precisa muito do carinho, muito do afeto, muito da compreensão, muito do exemplo familiar, para que ele possa, através desse exemplo, ele seguir a vida normal.
Assim foi comigo. Eu tenho na minha mãe o exemplo de trabalho exageradamente. Eu digo exageradamente, muitas das vezes minha mãe deixou de fazer viagem, de ter um pouco do lazer, para que a gente pudesse ter essa facilidade em ter educação, de estudar em boas escolas, de ter uma boa formação. Isso eu acho que hoje eu equaciono melhor. Eu tento fazer com que a Beth e eu tenhamos um tempo de viagem, de lazer com os meninos, e um tempo também que eu possa trabalhar nas minhas atividades. E como é a sua relação com o público? O senhor é de rede social? Interage muito com o público? Eu tenho toda a preocupação das pessoas entender o que é uma atividade parlamentar. Muitas das vezes as pessoas, elas minimizam o que é. É levar alguma coisa para a cidade, é fazer alguma coisa. E muitas das vezes a questão do parlamentar é alardear, é se preocupar, é difundir um problema que está lá e que ele possa chegar aos ouvidos de quem necessariamente possa resolver. E geralmente o prefeito ou o governador. Mas tem outros problemas que são hoje resolvidos através das secretarias, através do judiciário. Muitos dos problemas hoje advêm da questão de adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que promotores resolvem. As reivindicações que o senhor mais escuta? Hoje eu acho muito ligadas à saúde, emprego e infraestrutura. Essas são, eu acho que basicamente as que têm maior e cada vez um número mais crescente de pedido. O emprego, porque nós saímos de 4, 5 milhões de desempregados e estamos batendo aí a porta dos 13 milhões. Então, essa realidade é no Brasil inteiro, não é restrita a uma região sul, norte, leste, oeste. É o município em si. Ninguém mora no estado, a gente mora no município. O desemprego é no município. O senhor acha que a gente deve pensar menos em aposentadoria e mais em uma cultura empreendedora? Eu sempre defendi isso. Eu acho que nós temos que ter um período para fazer essa parte de pensar na aposentadoria, mas temos que pensar também em desenvolvimento. Nós não podemos entender que tudo seja custeado pelos poderes públicos. A gente tem que entender que a economia do país tem que funcionar. Nós temos que entender que cada um tem que ter uma participação nesse desenvolvimento. A gente tem que entender que as pessoas não podem, de alguma forma, se encostar no governo, ou governo do Estado, no governo federal ou nas prefeituras, para que se possa realizar todos os seus desejos. Com certeza. Deputado, o senhor está sempre impecável, o senhor é um homem vaidoso. Ele tem muito cuidado com as fotos dele, se preocupa com a gravata. Como é que o senhor é? Eu acho que é uma questão pessoal, eu acho que é uma questão de estilo, uma questão de vida. Quem tem, tem. Eu acho que eu sempre fui assim, mas nada é por acaso. Eu tinha um irmão, meu primeiro irmão por parte de pai, o Érico, e que eu aqui faço uma lembrança muito grande, era o fato dele sempre ter as camisas muito bem engomadas, muito bem arrumadas dentro das malas. Uma mala minha é sempre complicada de arrumar, sempre cheia de detalhes. Eu costumo dizer que as pessoas que vivem em torno de mim... Quem que faz sua mala? Muitas das vezes eu mesmo. Mas eu sou muito preocupado com isso, porque eu via no meu irmão, ele sempre chegava muito organizado, com tudo dele organizado, com tudo dele à mão, nunca tinha um problema de pedir nada a ninguém. Então, quando ele se hospedava, ele morava em Caxias, se hospedava com a gente, lá eu era adolescente, eu tive essa visão. Então, eu agradeço muito essa questão do meu irmão. Eu só me lembro que ele tinha camisa polo, ele tinha de todas as cores. Que bonito, deputado, se inspirar no irmão. E aí, isso ficou gravado. Então, essa organização não é por parte de pai nem de mãe, é muito voltada à questão do meu irmão. Minha irmã não é assim, minha irmã não tem essa preocupação, mas eu tenho. Eu quero até parabenizar a equipe, porque o seu site é um dos sites mais completos, mais bem desenvolvidos, que eu pesquisei, que eu tenho visto, né? Então, parabéns à equipe do deputado. O que é que o senhor costuma ler? Olha, eu leio de um tudo, né? Eu acho que desde a literatura normais, hoje muito fácil você acessar jornais por internet, pelos blogs. Então, uma leitura que você tem que ter diária. Os 2 ou 3 jornais da cidade e um jornal a nível nacional. Isso eu faço todo dia em casa. Eu quero até cumprimentar
os maranhenses que estão nos assistindo em outros países. Muito obrigada pela audiência. A sua região, deputado, é uma região muito rica culturalmente, é uma região de Bumba Meu Boi. O senhor é engajado também nessas manifestações culturais? Nossa região é a região que está inserida nessa região que tem, do lado lá nós temos a cidade de Nina Rodrigues, tem uma tradição do boi de Nina Rodrigues, que particularmente eu me lembro que quando a gente começou lá na cidade a desenvolver esse lado cultural, muitas das pessoas acharam que aquilo era uma coisa ainda da família, dos amigos ali. E hoje virou uma estrutura gigantesca, que não chega num período do São João, nós temos aí uma encenação fantástica dessa, que eu digo, uma ópera a céu aberto do Bumba Meu Boi, né? Então, essa região nossa é muito fértil nisso, a região do Munim, que está muito próxima, e aí o que eu digo, eu tenho lutado para que o governador faça duas estradas que eu acho essencial para a nossa região. Uma é a região que liga Urbano Santo, a cidade de Urbano Santo, à cidade de Barreirinhas. É uma estrada de pouco mais de 80 e poucos quilômetros, que vai interligar uma região inteira e vai desenvolver o turismo cada vez mais, diminui distância, interliga povos, aumenta o comércio, desenvolve a região, faz um sem número de negócios. Como é que isso chegou em Vargem Grande, deputado? Quem contou essa história pela primeira vez lá na cidade? Olha, nós temos uma história que é interessantíssima, a história de um vaqueiro que teria ido na busca de um boi desgarrado, teria caído, batido com a cabeça numa árvore. Essa árvore, tempos depois, as pessoas começaram a ver que produzia um líquido que tinha tido como milagroso, de que o corpo do próprio São Raimundo, desse Raimundo, desapareceu, que tinha toda uma coisa, e isso foi cultuado anos após anos, pessoas a pessoas, tradição a tradição. Deputado, o que é que mais te realiza? É a política? Hoje eu acho que, em parte sim, eu acho que a minha contribuição, ela já está, eu costumo dizer que está acima da metade do que eu já poderia ter contribuído. Eu acho que daqui a uns tempos eu tenho que dar o meu lugar às novas gerações. Eu acho que cada geração tem um momento, cada geração tem um pensamento, cada geração tem a sua época, tem o seu momento. Então, eu acho que essa é uma contribuição maior. Eu acho que ninguém vive na política só por dinheiro. Ninguém vive na política só por ambição. Talvez até entre com esse pensamento, mas quando chega na política é diferente, né, deputado? Tem que ter dedicação, tem que ter vontade, tem que senão não faz história. Senão não faz. Eu acho que você permanecer muito tempo na política transforma a sua vida numa vida entre a pública e a privada. Muitas das pessoas que compreendem que a vida pública é fácil, não é. Nos dias atuais, cada vez mais difícil. Eu acho que essa é a outra parte. As pessoas, elas têm seus reclames, suas vontades, seus desejos e toda uma gama de vontades que elas podem fazer, mas que ela espera que o político faça. Ela pode contribuir, mas ela espera primeiro que o político faça. Então, nós temos que entender que a política é um momento, é uma situação, é um fato que hoje você realiza, mas amanhã de novo tem que realizar. Eu digo isso porque as pessoas dizem assim, ele fez uma atividade política, mas ela não acaba ali. Ela no outro dia começa a outra. Tem um impacto muito forte na vida das pessoas, né? Muito. Quem sabe alguém não vai esquecer essa atividade política por muito tempo, né? Uma lei mal redigida, uma lei mal aprovada, sim, uma situação mal questionada, tudo isso modifica a vida das pessoas. Então receba a nossa gratidão, muito honrada de tê-lo aqui no Retrato, de gerar essa memória para o nosso memorial legislativo, para os nossos maranhenses, para as gerações que o senhor falou aqui, e as suas considerações finais. Olha, primeiro eu tenho que agradecer a competência, a tranquilidade, a elegância, a cordialidade que a equipe toda da TV Assembleia tem feito nos últimos anos. Nós aqui, eu costumo dizer que no primeiro mandato meu para o último, o que mudou nessa casa, boa parte, depende dos funcionários da TV Assembleia, do grupo que movimenta toda a parte da Assembleia em divulgação, em filmagem, em fotografias, em redação.
Eu queria agradecer a vocês e mostrar da importância de vocês para o nosso mandato. Eu costumo dizer que um deputado pode vir, sentar e ir embora e passar desapercebido. Mas ele pode vir, sentar, discursar, falar, dar entrevista, ouvir, fazer uma série de outras coisas e ser difundido. Eu acho de uma importância muito grande, eu tenho orgulho de estar participando junto com vocês desse projeto, dessa estrutura que a Assembleia desenvolveu nesses últimos anos. Eu tenho por vocês o maior carinho, um afeto. Eu procuro sempre fazer com que eu possa estar presente. Hoje eu tive uma dificuldade imensa por conta de compromissos no governo, que foram marcados de última hora, mas eu fiz questão de vir aqui porque eu tinha desmarcado outro dia. Mas eu tenho esse orgulho por vocês. Eu acho que de vez em quando eu visito a TV Assembleia, a estrutura de comunicação da Assembleia, eu sinto cada vez mais que vocês começaram do nada e hoje já são muito. E nós temos muito a agradecer como deputados e também como população. Muitas das vezes eu vejo, leio o site, ouço a TV Assembleia e muitos dos meus funcionários dependem da questão de como vocês produzem os materiais para que chegue às nossas páginas, chegue às nossas redes sociais. Portanto, eu queria agradecer no meu nome, da minha família, de todos os que trabalham comigo no gabinete, com todos os políticos que vieram também da entrevista, que muitas das vezes a gente convidou, agradecer a participação que vocês estão fazendo de fazer uma comunicação séria, muito cordial, muito afetuosa, porque muitas das vezes as pessoas aqui não entendem que tem vários programas que vocês têm que se desdobrarem. Sim. É uma equipe pequena, razoavelmente pequena, mas que dá conta do recado. A gente aqui agradece, nós fazemos com o maior prazer. Nós também agradecemos a você pela audiência, todo o Maranhão, pela TV Assembleia Online, você que nos acompanhou pela TV Assembleia 51.2. E até o próximo retrato. Deus nos abençoe. Até lá.